Muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você que está ligado aqui no canal do Lessa, seja muito bem-vindo. Bora começar essa quarta, esse dia muito bem informado sobre o tricolor e esse vídeo está recheado de notícias muito importantes, portanto, fiquem até o final, porque o técnico Fernando Diniz, tudo bem, vai ter desfalques para esse jogo de estreia na Libertadores contra o Alianza Lima e não só para esse jogo, para a segunda partida contra o Colo-Colo também. Para quem não sabe, eu vou explicar essa história, mas também tem boa notícia. Tem jogadores voltando e que poderão reforçar esse time que vai começar a Copa Libertadores. John Arias brilhando com a camisa da seleção colombiana, tem jogador da base renovando o contrato. Aliás, base vai ser um assunto também aqui neste vídeo, porque sempre surge aquela afirmação, muita gente acha, o Diniz não gosta da base, o Diniz não aproveita a base. Será que isso realmente é verdade? Será que alguns jogadores poderão ter oportunidades ao longo de 2024? Vamos falar sobre isso aqui, mas, por favor, aquele lembrete de sempre. A gente está sempre aqui falando porque realmente é muito importante você deixar o seu like, e é de graça, né? Não custa nada. Seu like, seu comentário e se inscrever também aqui no canal do Lessa. A sua participação, de qualquer forma, é sempre muito bem-vinda. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Então vamos começar essa quarta com boas notícias, porque ontem, pelo menos nas imagens, nas fotos que foram divulgadas pelo Fluminense após o treino de terça-feira, que na verdade foi o primeiro treino da semana, dando sequência à preparação para a Copa Libertadores, para a estreia na semana que vem. E vimos Douglas Costa e Germán Cano trabalhando, treinando normalmente com bola com o grupo. Isso é uma notícia muito boa, porque havia ainda uma dúvida, quem em tese estava na frente nessa transição era Paulo Henrique Ganso, mas ele não aparece nas fotos. Isso dá para cravar que realmente então o Ganso sentiu novamente? Não dá, a gente tem que correr atrás e apurar, mas é um indicativo. Cano e Douglas Costa treinaram com bola, então se eles continuarem trabalhando normalmente ao longo da semana, fatalmente voltarão ao time e serão opções para o técnico Fernando Diniz. Lembrando que o Samuel Xavier também já está treinando com o grupo e está liberado. Então são notícias muito importantes. A do Cano ainda mais, porque John Kennedy e Diogo Barbosa estão fora da estreia do Fluminense na Libertadores. Eles foram, isso pegou muita gente de surpresa, apesar de que a gente já sabia das expulsões e sabíamos que eles ficariam fora. Só que muita gente não se atentou que eles foram expulsos, mas pegaram um gancho de 2 jogos da Conmebol. Estão fora, portanto, não só da partida contra o Alianza Lima, mas também da partida do segundo jogo do Fluminense na Libertadores contra o Colo-Colo. Enfim, não são titulares do time, mas é claro que são peças muito importantes. O Marcelo nem sempre aguenta 90 minutos, o Diogo Barbosa tem que entrar, o John Kennedy, idem, é sempre um jogador muito importante para entrar ali no segundo tempo. Então, claro que são desfalques relevantes. Mas se o Cano voltar, estiver bem para essa estreia, já vai ser uma notícia que vai tranquilizar bastante. Muita gente perguntando, pô, Lessa, mas 2 jogos, por que isso? Foram expulsões diretas. Normalmente, expulsão direta, a Conmebol pune com 2 jogos. O Marcelo foi assim, tudo bem que foi um lance muito mais grave, mas enfim, normalmente é um padrão da Conmebol. Eles foram expulsos, cartão vermelho direto, e levam, portanto, 2 jogos de suspensão. E o nosso John Arias, ontem fez seu primeiro gol com a camisa da seleção colombiana. Muito bom ver o John Arias feliz. E, cara, tá encantando cada vez mais os colombianos. O Saudações Tricolores fez esse post aqui, por exemplo, de torcedores comentando lá enfim, em diversas publicações envolvendo aí a seleção colombiana. E eles falando que o John Arias deverá assumir esse cargo pelos próximos 10 anos, ou seja, né, o cargo é uma tradução aí do Google, enfim, a posição, a titularidade do time nos próximos 10 anos. John Arias é aquele tipo de jogador que cria um estilo, é a coincidência de muitos atributos em um só jogador. Mais tarde veremos, ele é um jogador do tipo John Arias. Bem legal isso aqui, né? Grande gol do John Arias, esse jogador temos lá, um meio-campista completo, aparece em todos os lugares e sem dúvida uma das estrelas desta seleção. Que jogador é John Arias? Jogador erótico. São muitos elogios realmente, não é de hoje, né? O John Arias vem recebendo aí já há muito tempo diversos elogios
não só da imprensa colombiana, mas também dos colombianos, dos torcedores. É claro que isso tem dois lados, né? Um é de que, para ele, enquanto jogador-atleta, obviamente um momento muito feliz, é uma realização de sonho, certamente, para o Arias, e é muito bacana ver isso. Mas pensando, né, com a cabeça de Fluminense, que é o que nos interessa, o John Arias, quanto mais ele se destaca, não só pelo Fluminense, mas também pela seleção colombiana, porque na seleção colombiana ele enfrenta grandes adversários, ele enfrenta grandes seleções. Ontem o jogo foi contra a Romênia, teve um estudo contra a Espanha, ontem foi Colômbia 3-2 em cima da Romênia. Então isso, entre aspas, ali, fura a bolha, isso chega, né, bate de forma diferente no mercado, é um titular absoluto de uma seleção colombiana que tem ali o seu prestígio, que tem jogadores importantes, como Luiz Dias, por exemplo, do Liverpool, Rames Rodrigues, enfim, e ele é um cara que é titular hoje absoluto dessa seleção. E isso é um prato cheio para os empresários que querem desesperadamente vender o Arias nessa janela do meio do ano. Então, infelizmente, para ele é muito bom isso, mas para a gente vai ser muito difícil segurar o Arias nessa próxima janela. Vai ser bem complicado, o assédio deverá ser muito grande e aí, consequentemente, as propostas podem acontecer. É claro que todo mundo fica feliz pelo Arias, mas é impossível não pensar por esse lado também. O quanto isso pode ajudar e contribuir para uma possível saída lá na frente, caso ela venha ocorrer. Mas isso é assunto para a gente pensar lá para junho, para julho e para agosto. E vamos lá, ontem o Fluminense divulgou de forma oficial a informação de que o Felipe Andrade renovou contrato com o clube. Né? Anúncio oficial, ele tinha vínculo até o final do ano que vem, passou a ter o contrato estendido até o final de 2026. Felipe Andrade, portanto, será jogador do Fluminense, no mínimo, nas próximas 2 temporadas. Uma renovação mais do que justa, é uma forma de se proteger também de qualquer assédio no mercado nacional. A multa dele para o mercado internacional já era mais de 200 milhões de reais, que também não serve para muita coisa, mas é muito justo para um jogador que começou o ano muito bem, se destacando no time do Marcão, né, sendo para mim um principal destaque daquela equipe que começou a temporada recheada de jovens ali e reforçada por poucos jogadores que chegaram depois. E aí o que dá para a gente esperar disso? Muito se fala, muito se discute, a torcida do Fluminense debate muito isso e alguns criticam muito isso, que o Diniz não gosta da base, que o Diniz não aproveita bem os jogadores. Mas será que isso é verdade? Assim, será que o Felipe Andrade pode ser fiel da balança? Porque ele foi o cara que mais se destacou e não teve chance depois, né? Porque o Fluminense também foi ao mercado, contratou jogadores de renome, jogadores, né, que tiveram uma carreira importante e que chegam, obviamente, furando a fila. Isso é indiscutível. A gente sabe que o Diniz, por exemplo, o Diniz pediu o Douglas Costa. Vocês já acham que numa situação normal o Douglas Costa vai ser preterido pelo Isaac? Isso não vai acontecer. Então tem maneiras diferentes da gente enxergar isso. É acreditar que o planejamento feito pela comissão técnica, pela diretoria, trazendo esses jogadores mais experientes e, consequentemente, impedindo que alguns jovens tenham um pouco mais de espaço no time de cima, acreditar que esse caminho é o correto e esse equilíbrio entre alguma juventude que o Fluminense tem, porque o Fluminense tem André, o Fluminense tem Martinelli, o Fluminense tem Alexander, que são jogadores muito jovens, o John Arias é um jogador jovem ainda, enfim, e aí os demais, de fato, pegando ali o time titular, são jogadores mais experientes. Se a gente for olhar no banco de reservas, agora tem o Douglas Costa, o Marquinhos também é um jovem, mas que vem de fora, é um jogador que chegou para buscar espaço nesse elenco. O Lima não é um jogador velho, é um jogador que ainda tem uma carreira longa aí pela frente. Enfim, eu creio que se a gente for fazer uma análise de média de idade, talvez fique um pouco mais alto, mas é um elenco que tem ali um certo equilíbrio de idade. Não necessariamente, às vezes, no time titular. Falando nos garotos, o Felipe Andrade, para mim, queria muito que ele tivesse mais espaço. Tomara que ele consiga, tomara que ele tenha. Não sei se vai acontecer. Mas olhando para os outros, se a gente pegar aqui, por exemplo, essa escalação aqui, eu vou olhar no site Gol, e aí, vamos pegar aqui, Fluminense Audax, esse ano. O time que o Marcão mandou a campo, né, que tinha garotos. Vitor Hugo não conta, Felipe Andrade, eu acho que é consenso que ele deve ter mais chances. O Luan Freitas já foi emprestado,
tem o Justin, que não é uma unanimidade, longe disso, o Rafael Monteiro, idem, mas ainda é jovem ainda, está atrás, tem muito a se desenvolver. O Arthur, que também não está tendo chance, Gustavo Apes não está aqui, não é nem cogitado, João Neto já foi emprestado, e Isaac. O que a gente tem que discutir também é que esses jogadores eles já estão prontos, eles estão mostrando que eles têm condições de estarem no profissional do Fluminense, mas aí tem aquele outro ponto. Mas como que os garotos vão mostrar se eles não jogam? Né? Tem esse lado também. Eu sei que tem. Mas se você for olhar agora no banco de reservas e passar pelos jogadores que estão aqui, o Davi foi emprestado agora para o São José. O Johnny não deve ser aproveitado. Alexandre Jesus, Marcos Pedro, outro também, que não vai ficar. Tem o Wallace Doman, que é mais jovem. Thiago, Edinho também, já foi. Cauã Elias, esse é um jovem muito promissor, mas com idade de sub-17 ainda. Ainda é muito jovem. Então, de fato, vamos pegar aqui Cauã Elias, Isaac, Arthur e o Felipe Andrade, dois jogadores que poderiam chegar agora, tá, gente? Não tô falando do sub-17, do moleque que tá vindo lá, que pode arrebentar. Eu tô falando de quem tá mais próximo de ter uma oportunidade em tese, de quem já teve chance no profissional, por exemplo, iniciando o Campeonato Carioca. As opções que a gente tem são essas. E a realidade é que não dá para dizer, não dá para cravar, é impossível cravar isso e dizer que qualquer um desses você vai pegar e vai colocar no time e vai dar certo, e vai jogar muito bem, e vai corresponder. Não tem como garantir isso. Né? Então, neste momento, dizer que o Diniz não gosta da base, o Diniz não aproveita a base. Eu acho que ele já, Alexander jogou muito com ele, recuperou o John Kennedy de uma maneira, acho que a gente nem esperava. A gente tem André, a gente tem Martinelli, que são jogadores da base. Então, eu acho que, às vezes, não faz muito sentido dizer isso. Agora, é um fato. Quando você traz jogadores muito experientes, jogadores com, enfim, de nome, com o Diniz, eles vão ter preferência. Isso aí é inegável. Para um desses garotos terem oportunidade, eles vão ter que jogar muita bola. E a questão é, quando vão jogar? Quando vão ter chance? Quando vai surgir de fato, e eu tô falando de chance, não fogueira, do Isaac ser testado entre esse time principal, entre esses jogadores do time principal. Felipe Andrade, idem. Arthur já teve chance, mas, enfim, depois ficou um pouco sumido. Só levantando esse debate aqui, porque quando a temporada se desenrolar, o time tiver necessidade, por algum motivo, suspensão, lesões, enfim, a solução pode vir daqui. Mas como esses jogadores eles não têm quase chance nenhuma de jogar, será que eles vão estar preparados para corresponder? Acho que é uma questão que a gente tem que debater, sem dúvida alguma. Mas às vezes a gente fala como se tivesse muitas opções e não tem tantas opções assim neste momento de jogadores que realmente estão ali e podem entrar e fazer alguma diferença. Não sei se vocês concordam, se vocês discordam, mas eu acho que esse ano de 2024, pela forma como ele está se desenhando, vai ser uma temporada de poucas chances para esses garotos que estão vindo de Xerém. Deixe aí seu comentário, também vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para Mais Ágil, para você entrar em contato com eles. Por quê, Léo? Porque eles fazem a antecipação do fundo de garantia do FGTS. Se você está nessa situação, que está querendo antecipar aquela grana que está lá que você não pode mexer, a Mais Ágil é a empresa ideal para isso. Eles antecipam, o dinheiro cai na sua conta, sem burocracia. Tem toda lá, obviamente, né, uma série de questões que você precisa se informar e seguir, mas tem uma equipe lá prontinha também para te atender. Beleza, pessoal? Tamo junto e a gente volta assim que possível com mais informações. Um abração.